Tá tirando foto? Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos aqui na sede da Câmara de Cidadania de Quatro Barras, de Utilidade Pública, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, ou seja, nós não recebemos recurso público, nem do governo federal, nem estadual, nem municipal. Nós somos independentes e voluntários. Então, todos os membros que faz parte da corrente do bem, do Abreu, da Câmara de Cidadania, são voluntários. Eles ajudam a fiscalizar, aí, quando é problema de saúde na casa, quando é educação, creche. Então, nós somos uma formiguinha. Só que assim, a gente não divulga o nome das pessoas. Todos os nossos membros que traz as denúncias, os nomes deles são mantidos em sigilo total absoluto, para que eles não sofram retaliação, perseguição política ou até outras via de fatos, porque a política ela é suja, ela é macabra, ela é diabólica. Os caras só visam dinheiro. Então você, como cidadão, para eles é um número. Porque eles acham que eles são deuses. Entendeu? Então tudo pode. Então o meu nome é conhecido por Abreu, tá? Presidente da organização há 20 anos. Nós temos o nosso CNPJ, que é 07-335-907/1000-50. E tem a Lei de Utilidade Pública, que é a 1027, e tem a LAI, que é a Lei da Liberdade de Expressão e Livre-Arbítrio, que está na Constituição, lá no artigo 5º, artigo 37. Que o Lula hoje quer tirar de todos nós a liberdade de expressão. Tá? E o meu nome completo de batismo é Edmilson Batista de Abreu. Tá? Então, sou casado há 49 anos com a Aurinete Silva Abreu. Nós temos 5 filhos, temos 9 netos, e temos 3 bisnetos. Então a gente tem uma vida juntos, entendeu? Nem tudo nesses 49 anos foi flores. Tiveram alguns espinhos no meio do caminho, mas a gente, quando ama uma pessoa e casa para viver com essa pessoa, a gente tem que compartilhar as coisas boas, entendeu? E as coisas ruins a gente tem que tentar separar do caminho, que é o joio e o trigo. E eu, por ser mais velho do que ela, 6 anos, e quando eu casei com ela, ela tinha 16, e eu ia fazer 22, então eu já tinha mais experiência de vida e tive que passar isso para ela. Porque ela era uma menina, lá de Manaus, com uma cultura diferente. Eu lá de São Paulo, o nordestino, o nortista, eles não aceitavam o pessoal do sul ter um relacionamento, namorar com uma filha de amazonense, ou de paraense, ou lá de Rondônia. Tinha essa, hoje não, hoje mudou bastante. Hoje, com essa mistura toda aí, mas quando eu cheguei lá, eu fui tratado como um marginal. Eles não aceitaram eu ir na casa deles. Ela queria me levar para apresentar para os pais, e eles falavam, não traz. O cara lá de São Paulo, não traz. Se fosse do Rio de Janeiro, pior ainda. Lá eles tinham essa cultura.
E hoje não, hoje tem amazonense no Rio, tem aqui em Curitiba tem bastante, São Paulo, então houve uma mistura. Os meus filhos são casados todos com paranaense, eu sou paulista, não casei com nenhuma paulista e nem eles também. Morei em Recife, eles moraram comigo e não casaram com nenhuma nordestina. Vieram para cá, estudaram, se formaram e casaram com paranaense. Meus netos todos são paranaenses, nasceram em Quatro Barras, então a gente está aqui desde 1992. E em 2005 eu criei essa organização. Tá? Nós somos muito perseguidos, muitos visados, porque você investigar a verba pública da saúde, da educação, infraestrutura, contrato de licitação, pregão, dispensa de licitação, você está mexendo aonde os políticos da banda podre, os corruptos, eles não querem que você chegue lá. E por informações da sociedade, do contribuinte, que paga essa folha de pagamento da máquina pública, a gente consegue investigar e vai chegando até a gente conseguir formar uma denúncia e levar para o Ministério Público Federal e Estadual. A estadual é verba pública estadual, federal é saúde e educação, tá? Que vem do governo federal. Essa é a maior demanda minha, que é saúde e educação. Porque as mães querem trabalhar e não têm onde deixar seus filhos na creche. Tem que pagar para alguém, e aí essa pessoa que vai cuidar não vai cuidar bem, porque também tem filhos, vai dar preferência para os seus filhos. E a gente tem que conseguir brigar com o sistema para que essas mães tenham direito a uma vaga na creche para ajudar a renda da família, porque muitas separadas, já não tem mais marido. Há outras que não é separada, o marido tem problema de álcool e de droga. Então a mãe tem que trabalhar, sair daqui de Quatro Barras no primeiro ônibus 5h30 e chegar em casa 7 horas da noite, 6 horas da noite. Todos esses mapas, esses gráficos, nós temos aqui. Porque eu entrava no ônibus 5h30 da manhã e via aquela formiguinha de pessoas entrando no ônibus e indo para Curitiba. Outros desciam ali em Colombo. E eu ia conversando com essas pessoas. Por que vocês vêm trabalhar em Curitiba, trabalhar em Colombo? Sabe, a gente não consegue emprego em Quatro Barras. As indústrias de Quatro Barras não contratam mais. E a gente não tem estudo, não tem qualificação. Aí era outra briga minha. Eu tinha que brigar com o sistema para que ele tentasse qualificar essas mulheres, ou como costureira, ou como outra atividade no Senai, SESI, para que elas entrassem no mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, tem algumas que estão na Florescia, outras estão em São José dos Pinhais, na Florescia também, mas tudo fora. Então, fica assim, ela só vê os filhos de domingo, porque muitas vezes trabalha até o dia de sábado. Aí você vai de novo lá visitar elas com esse trabalho que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fazem, com vocês, Helder, voluntários também, que não têm salários. Chega lá, você vê o pai bêbado, ou nos bares jogando sinuca ou baralho, e a mulher dele trabalhando para sustentar a casa. E quando chega em casa ainda tem a Lei Maria da Penha, que ainda apanha ainda. Aí, novamente, a Câmara de Cidadania, elas mandam no WhatsApp, mandam no e-mail, e a gente vai procurar o promotor e tentar resolver os problemas. Então, não é falar, é fácil, não, porque eu estou brigando contra um sistema. Tá? A mesma coisa, eu brigo contra um sistema religioso, organizações religiosas. Aquelas organizações
que vive colocando a faca no pescoço dos membros, que muitas vezes lá na geladeira não tem uma garrafa de água gelada, porque a luz foi cortada. Ele não tem ovos, ele não tem gás, eu tenho esses vídeos, aí coloca tijolo lá, coloca madeira e vai cozinhar na lenha. Aí, onde que eu vou? Eu vou brigar com a secretária da Secretaria Social, porque essas pessoas de baixa renda têm que estar cadastradas no baixa renda, para receber uma cesta básica, receber remédio, receber fralda. Então, eu tenho uma demanda de imparcialidade. Eu não sou omisso nem alienado ao sistema. Tá? E aqui não tem a lei da mordaça. Então, quando eu vejo esses pastores fazendo essas campanhas tendenciosas aí para tirar o último centavo que aquela família tem, e eles muitas vezes por fé acreditam naquela lavagem cerebral e vai lá e dá o último que ele tem. Aí depois não tem dinheiro nem para pegar um ônibus lá de Curitiba para vir para cá. Eu não vou citar nome dessas organizações, porque eu não vou dar spoiler para eles, mas eles não são organizações religiosas evangélicas. Eles não evangelizam, eles não pregam o evangelho, eles pregam prosperidade. E essas prosperidades, elas são mentirosas, porque muitos vizinhos nossos aqui, por detrás da minha casa, perderam tudo. Perderam, venderam bens para participar de fogueira santa, essas coisas. Tá? Isso é diabólico. Tá? E esses caras falam que são evangélicos, são cristãos. Tá? Então, assim, eu tenho muito retaguarda, eu fico muito blindado com igrejas, entendeu? Faço trabalho, eu tenho meu livro de estudo bíblico, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos uma da minha esposa, que vocês deram de presente, da Aurinete, o outro é meu, que já faz muitos anos, uns 20 anos, desde a cidade de Dutra, Santo Amaro. Está aqui. Aqui eu tenho um regimento interno do município. Para mim fazer uma denúncia, eu tenho que conhecer as leis, porque se eu fizer uma denúncia baseada na minha emoção, no que eu penso, eu vou responder um processo, porque eu saí do... Tá? E aqui, acho que todos vocês que estudaram, a Constituição Federal, que ela começa no artigo 5º, e aqui está a nossa bússola para a justiça dos homens. É essa aqui. Tá? Agora, para a justiça de Deus, tá? É a Bíblia Sagrada. Então, tudo que você vê aqui na Bíblia Sagrada, você vai ver que está na Constituição Federal. Porque lá no tempo da lei, eles foram... Tá aqui. Os caras falam, mas como os caras copiaram a Constituição e a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida e outros antes, já tinham conhecimento da lei dos homens. Cada país tem sua Constituição. Lá no Chile é diferente da nossa aqui, mas tem a Constituição. Então você não pode fazer nada que não esteja na Constituição. Não pode fundar uma igreja que não seja baseada na Constituição, porque senão eles vão lá e fecham. Tá? E aí eu conheço a igreja de Jesus Cristo, lá em São Paulo, e nós se batizamos em São Paulo. De São Paulo nós viemos para o Boqueirão, ainda congreguei ali na área do Boqueirão.
eu morava ali no Boqueirão, trabalhava ali no Boqueirão. Depois comprei uma casa aqui em Quatro Barras. E nós fizemos um sobrado maior do que esse aqui. Depois a gente ficou afastado, como a gente fala, dormindo, tá? A gente estava dormindo. E uma hora você tem que acordar. Porque hoje eu estou respirando. Eu posso deitar às 7 horas e amanhã cedo eu não acordar mais. Ou depois que vocês forem embora, você vai falar, pô, mas eu gravei agora há pouco com o irmão Abreu e o irmão Abreu foi embora. Então, eu quero ir embora, sim, porque eu não sou eterno, mas eu quero estar preparado para o dia que eu for embora, eu ter certeza da minha salvação e da vida eterna. Tá? Então eu tenho que buscar o quê? Conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Aonde que eu busco isso? Nas Escrituras, tá? E o livro de Mórmon eu sempre aceitei. Agora, se perguntar para mim assim, que eu nunca menti para nenhum elder, e nem para nenhum bispo, e nem para vocês que não estiverem aqui, que eu aceitei ainda 100%, não, tem minhas dúvidas. Por quê? As dúvidas que eu tenho. Nós somos um eterno aprendiz. Nós somos uma pedra bruta que está sendo lapidada para se tornar uma joia rara. O que é, falando isso espiritualmente? Para mim conseguir a remissão, redenção, santificação, o perdão, a misericórdia. Para um dia eu chegar lá e falar, Senhor, eu cumpri o que o Senhor me designou. Então, isso a gente está fazendo. E a vinda desses dois elders aqui, do Jasmin aqui, Benjamin. Do Benjamin, Isso. Jasmin É uma flor. uma flor. Ah, mas é um nome bonito, né? e do elder ali, como é que é? Talvez. Pavê. Vocês, senhores cidadãos, conhecem pavê? Esse pavê é um negócio de comer. Esse aqui é sobremesa, né? Ele é do Chile, Tá. está aqui na missão, na igreja do Jardim Paulista. Vai ficar mais uns dias, depois vai para outra cidade, porque eles não ficam no mesmo lugar por muito tempo, 6 meses, 3, 4. Vai trocando mesmo na mesma região, né? Na mesma região. Uhum. E o Benjamin também em breve vai para outro lugar, mas esse contato que a Igreja de Jesus Cristo tem, ela não termina porque o Benjamin e porque o Paulo, o chileno, vai embora. Vem outros e vai dar continuidade nesse trabalho. Ah, não, esqueceram o Abreu, esqueceram a Dona Né, esqueceram a família tal, como é teu nome? Diego. E quero também apresentar o Diego aqui, que está aqui a convite dos dois elders. Tá? Você mora onde, Diego? Jardim Paulista. Jardim Paulista. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. E eu fico muito feliz de saber que você, como jovem, está aderindo a esse ensinamento, entendeu? Agora, uma coisa eu vou te falar, não se apegue em placa de igreja. O foco é Deus, é Jesus. Eles apenas estão levando você a conhecer esse caminho, tá? Então, quando você entrar num templo, na igreja, na aula, você fala, Senhor, eu estou aqui para buscar sabedoria e inteligência, entendeu? Não estou aqui por causa de placa de igreja, porque muitos se tornam fanáticos pelo pastor, pelo líder e pela igreja. Esquece que ali, quem conduz tudo
é Deus. É por isso que eu faço a diferença. Eu faço a diferença. A minha esposa, ela tem essa dificuldade. Os dois elders estão trabalhando na cabeça dela, que muitos outros trabalharam, mas ela ainda tem muita dúvida. Mas é bom ter dúvida, porque quando você tem dúvida, você não está comendo aquilo que eu coloco no prato para você comer. Era fácil eu fazer um arroz, feijão, fritar ovos, um bife, dá para você comer, né? Você ia falar, poxa, que gostoso. Mas será que é gostoso mesmo? Você não tem que buscar saber qual os temperos que foi colocado ali? Eu estou falando por parábola, para você entender. Então, assim, eu nunca aceitei o que me deram para comer. Quando vinham dar alguma coisa para mim, eu ia saber. Por que isso? Por que aquilo? Eu gosto de perguntar. Agora, se a pessoa que vem na minha casa pede permissão para falar da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que deu a vida por nós, e ele não tem baseamento, não tem conteúdo, e ele vem falar da organização, eu sou da igreja, eu sou da igreja. Pô, placa de igreja não salva ninguém, irmão. O que salva é Deus, é Jesus, é você amar o próximo, entendeu? Fazer a caridade. Obras também não salvam. Tem cara que fala, eu vou dar isso, dar aquilo, porque ele tem, está sobrando, e ele acha que ele fazendo obra, ele vai para o céu. Não vai. Entendeu? Porque a obra, ela é material. O espiritual, ele está aqui dentro da tua alma, na tua mente, ligada com Deus. Tá? Eu já gravei lá na igreja, na ala, com convidados também, com o Júlio, que era o bispo, e a mesma coisa eu falei, só com palavras diferentes, porque lá não tinha elder. E aqui hoje nós estamos com 2 elders, que eu tive o prazer de conhecer. Eu questionei como é que eles descobriram o meu telefone. Eu achei que eles tinham pegado lá na lista, na ala, e eles falaram que não. E eu acredito que eles estão falando que não, né? Então, se eles estiverem mentindo para mim, eles vão estar mentindo não é para eu, estão mentindo para Deus. Aí um dia eles vão responder. Né? Então, assim, porque faz anos que não vem ninguém aqui da igreja me visitar. Mas eu tenho ido na igreja algumas vezes. Assim, convidado do Júlio, entendeu? Tem ido lá, irmão, vai ter isso e tal. Aí eu vou lá. Muitas vezes não fico até o final, fico até onde eu acho que é interessante, depois vou embora. Mas é uma igreja diferenciada de todas as organizações religiosas que você vê no Brasil. Porque todas pregam prosperidade e dinheiro. Tá? Primeiro, dinheiro. Dinheiro não salva. As pessoas que vão para a igreja para buscar prosperidade, riqueza, ostentação, não vai se salvar. Não vai, porque ele não está agradando a Deus. Você quer agradar a Deus? Ajuda o próximo. Ajuda esses garotos que estão na missão, oferecendo um almoço, oferecendo um café da manhã, entendeu? Oferecendo um lanche, entendeu? Porque eles estão aqui e não estão ganhando nada. E se você se preparar e se tornar elder, você vai passar pelo mesmo processo que eles estão passando, entendeu? Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas para fazer isso que eles estão fazendo. Eu tenho defeito? Nossa, um monte. Não sou perfeito. Mas uma coisa que eu tenho dentro de mim, da minha alma, é ajudar ao próximo. Entendeu? Mas o que essa mão aqui dá, essa aqui nunca... eu e minha esposa, a gente ajuda muitas pessoas doando cesta básica. Mas eu nunca fui lá na sua casa, eu entregar
para saber que você, foi o irmão Abreu que entregou. Eu pego meu filho, pego minha filha, pego meu genro, eles vão lá e levam. E não vão falar que foi eu que mandei, porque eu não preciso disso. Entendeu? Eu não preciso aparecer para ele sair falando, irmão Abreu, ou o vizinho falar, irmão Abreu veio aqui, deu cesta básica para o vizinho. Isso é constrangedor quando você faz isso para a pessoa. Então, assim, você tem que dar e não, sabe, não ficar no anonimato. E as pessoas não. As igrejas gostam de... E quando você não paga o dízimo, ele coloca aqui no quadro, aqui. O irmão Diego, esse mês não pagou o dízimo. A igreja está lotada, 100 e poucos membros lá. Nossa, eles vão falar... Então, cara, eles te constrangem. Como que eles querem te salvar? Eles te humilham. Porque você vai dar aquilo que Deus tocar no teu coração. Muitas vezes você vai fazer uma doação maior do que um dízimo. Para a obra da piedade, para a obra dos elders, entendeu? Você pode adotar um deles para ajudar mensalmente. Isso quando eu fui batizado lá em São Paulo, eu aprendi assim. Tinha padrinhos que ajudavam mensalmente, os elders que estavam na missão. Então, eu não sei se isso mudou. Até esqueci de perguntar para vocês, que vocês vieram se isso mudou. Na época a gente ajuntava 2, 3 para ajudar. Entendeu? Principalmente para quem vinha mais de longe ainda. Entendeu? Eu não sei se mudou depois dessas mudanças que teve. Tá? Então é assim, hoje vocês estão aqui, a gente está fazendo uma live, tá? E essa live, ela vai para o Facebook, ela vai para o YouTube e ela vai para o Instagram. Ela vai ser mandada para vocês. No WhatsApp de você. Uhum. A responsabilidade de tudo que vocês vão falar é de vocês dois. Tá? E de compartilhar lá no YouTube também é de vocês. Tá? Eu mando para vocês vão lá e compartilham. Por quê? Eu não ganho para enganjar e nem para monetizar vídeo que é feito pela Câmara de Cidadania, porque nós não precisamos disso. Não sou rico financeiramente, mas eu sou rico espiritual. Que bênção. Entendeu? Então, vivo da minha aposentadoria e da aposentadoria da minha mulher. Tudo que você está vendo aqui não foi doação, tudo foi comprado pelo meu salário e o salário da minha mulher. Nenhum filho deu aqui um saco de cimento, um saco de cal, uma telha, um tijolo. Porque eu nunca aceitei. Porque no dia que eu partir, eu vou fazer antes, agora daqui uns 3 meses, que eu terminar essa parte aqui, usos e frutos. Para que não ficam depois brigando para fazer inventário. Vão vender, eu quero a minha parte. Não vão poder vender. Querem morar? Vem morar. Querem alugar e rachar o aluguel entre eles? Pode fazer. Vai estar lá no usos e frutos. Mas vender o quê? Eles não são donos de nada. Eu comprei terreno, eu paguei, eu construí, estou construindo. Está aqui em minhas mãos, vocês chegaram, você viu ali? Eu estava sentando cerâmica ontem até 7 horas da noite. Entendeu? E nunca um filho veio, meu filho, segunda-feira já vai colocar as telhas de 6 milímetros, que elas são pesadas. Pode acontecer um acidente. Tá? Mas em troca também, eu sou amigo e sou companheiro deles. A hora que é para falar não, eu falo não.
E não tem como depois eu pegar e falar assim. E se a minha mulher falar para ele sim, sem eu saber, nós dois vamos ter uma conversa depois. Porque eu e ela, nós compartilhamos tudo que os filhos pedem para nós. Não é uma decisão só minha e nem é uma decisão só dela. É compartilhada. E é por isso que nós damos certo. Estamos 49 anos juntos. Você entendeu? Como eu falei, teve muitos problemas, porque os filhos vão crescendo e chega uma hora que você não consegue carregar todo mundo. Mas são coisas que roupa suja se lava dentro de 4 paredes, em casa. Eu não vou pegar um filho meu na sociedade aí, no bairro, ou lá onde ele esteja com os amigos, e vou lá, vou escrachar ele, vou humilhar ele. Não, eu vou convidar ele para vir para casa, ele vai vir e nós vamos conversar. Filha é a mesma coisa. Então, a gente é um exemplo de família e nem quero ser, mas que a gente procura fazer a nossa parte. Então, quero que o irmão, o mais novo é ele, né? De idade? Eu sou mais novo. Não, acho que é você. Acho que sim. Então vamos começar por Benjamin. Benjamin, Benjamin, como é que você conheceu a igreja? Quanto tempo você está? E conta para os nossos cidadãos brasileiros e também de outros lugares que esse vídeo vai visualizar, que vocês vão compartilhar as aulas. E como você chegou até a igreja e qual é o seu compromisso com Deus enquanto você tivesse fôlego de vida. Muito bom, então. Então, prazer, sou Helder Benjamin, né? Sou lá do Recife e fui nascido e criado aqui mesmo no Brasil, né? Então, minha família, tudo começou, né, com meus avós, né? Quando 2 missionários assim como nós atualmente estamos, né, bateram lá na casa dos meus avós, né? Meu pai era bem jovem, tinha 8 anos, né? E os missionários, eles foram lá e pediram para deixar uma mensagem, pediram para deixar uma oração, né? Então eles aceitaram e a partir daí foi quando tudo começou, né? Eles começaram indo na igreja, foram batizados também, né? E após isso aí, eu nasci, né? Meu pai conheceu minha mãe também, quando ele era jovem. Os dois começaram a se relacionar, né? Meu pai serviu uma missão, minha mãe também, né? Minha mãe, ela era de outra religião, ela era católica. E com o decorrer de escutar os missionários também na casa dela, se batizou na Igreja de Jesus Cristo. Né? Então, realmente, a Igreja de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo está na minha família por causa dos meus avós, né? Eu sou muito grato por isso, né? E desde pequeno já nasci de berço na igreja, né? Mas realmente fui sentir essa mudança de verdade quando tinha uns 15 para 16 anos. Desde pequeno eu escutei que a igreja era verdadeira, né? Mas até aí era como você me disse, só me davam esse prato e eu aceitava, né? Até eu crescer e começar a questionar se realmente isso era verdade. Foi quando estava lendo as escrituras, a Bíblia, estava lendo um pouco do livro de Mórmon, né? E até mesmo cheguei a questionar meus pais e saber como que todos eles falaram que tudo isso era verdade. E foi quando eles me convidaram, meu pai disse, faça uma oração e pergunte a Deus, né? E procure suas respostas. Isso é importante você falar, que quando nós estávamos almoçando, eu perguntei isso para você. Você foi perguntar para o teu pai se isso era verdadeiro. O que teu pai falou para você? Procure suas respostas por você mesmo. Procura, né? O teu pai não procurou colocar na tua cabeça e nem dar uma lavagem cerebral? Nunca. Não, ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Desde pequeno sempre fomos ensinados, né, que nós precisaríamos ter nossas próprias respostas, né? Porque não é assim que Deus trabalha, né? Deus, ele trabalha de acordo com cada pessoa individualmente, de acordo com o seu coração aberto para receber as respostas. Veja, foi fácil essa caminhada e como está sendo essa caminhada? No começo era fácil porque eu só aceitava, né?
Mas quando nós começamos a procurar, vem os questionamentos e aí é quando você tem que entrar para descobrir de cabeça, né? Como realmente é esse amor de Deus, né? E foi quando eu pude obter minha resposta realmente, através de uma oração muito sincera, né? Que Deus ele me mostrou que tudo isso era verdade, né? Que a igreja de Jesus Cristo era a igreja verdadeira. Eu sei hoje, né? Porque não foi uma pessoa que me disse, mas o próprio Pai Celestial. E foi aí quando eu disse que eu decidi servir uma missão, para que todas as pessoas do mundo todo possam também saber que realmente Jesus Cristo restaurou, né? Seu Tá. evangelho. Quando você saiu da sua casa, para qual estado você veio primeiro no Brasil? Então, nós missionários não vamos de estado em estados, né? Então, quando nós vamos nos preparar para ser missionários, né, nós preparamos antes, né? Preenchemos uma carta, um formulário, né? Enviamos para a sede da igreja e o profeta ele manda uma carta dizendo onde você vai servir, né? Então, nós somos designados especificamente para uma região. Então, eu fui designado para servir aqui no estado do Paraná, mas especificamente na região de Curitiba, Ponta Grossa e essas outras áreas, né? Tá, o primeiro lugar do estado do Paraná foi Ponta Grossa. Ponta Grossa, isso. Depois você veio para o Jardim Paulista. Depois que eu servi em Ponta Grossa, servi lá 6 meses, fui para a região de Campo Largo Campo Largo. e depois fui para a região de Castro, para a cidade de Castro, e agora estou aqui na região de Jardim Paulista. Tá, agora você já está aguardando a agenda para ir para outro. Isso mesmo, né? A cada tempos em tempos a gente temos as transferências, né? Somos Tá, convidados. quantos dias antes A gente sabe? que você sabe que você vai para a cidade Um e tal? dia antes. Hã? Um dia antes. Um dia antes. Um dia antes, isso mesmo. Isso é muito bacana. É, quando chega Porque essa você não época, fica já tá- naquela ansiedade, né? Você não sabe, vai Isso mesmo. acontecer, Uhum. mas você não sabe. E é realmente é Deus que ele fala para onde nós devemos ir. Né? Tá, em quantos irmãos vocês são? Ao todo de missionários? Não, irmãos Ah, sim. Então somos paterno três. e paterno. Ao total somos 3. Eu sou do meio, meu irmão mais velho que está servindo na Colômbia, como missionário também. Que bacana. E o meu irmão mais novo, que vai fazer 18 anos, está se preparando para servir uma missão também, assim como nós. Tá. Seus pais ainda trabalham, são aposentados? Meus pais trabalham também, meu pai ele é policial militar, Policial militar? lá na região do Recife. E minha mãe ela é fonoaudióloga. Ela ajuda crianças que têm autismo. Então ela trabalha para ajudar essas crianças. Você conhece São Martins? A Martins? São Martins? São Martins conheço sim. Então, morei lá. Morou quanto tempo? Nós ficamos 4 anos lá, depois foi para Fortaleza. Rapaz, bastante Na tempo. cidade dos funcionários em Fortaleza. Então, eu nasci no Recife e fui criado lá a vida toda. Então, É uma fui cidade criado. maravilhosa. Bastante, as praias são muito boas, né? Era muito mais antes, 10 anos atrás, 15 anos, era melhor. Hoje, com esse desenvolvimento e essa politicagem suja da banda podre dos políticos, está muito mais violento. Curitiba também era a cidade do primeiro mundo, hoje já não é mais. Eu podia dormir aqui com a janela aberta, a porta aberta, acho que lá em Campina Grande do Sul também era assim. Hoje não, hoje se você Der um vacilo. der um vacilo, botar um tênis importado, qualquer coisa, os caras levam. Pois é, e nosso propósito como missionário, fundamental, né? É ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Nós ensinamos e ajudamos elas a construir um relacionamento maior com Jesus Cristo, né? Nós não pregamos placa de igreja, mas sim nós ensinamos sobre fé, arrependimento, batismo, recebendo o dom do Espírito Santo e ajudando as pessoas, né? A encontrar o caminho que elas podem ser salvas, assim como o Salvador ensinou. Foi por isso que fez a diferença, entendeu? Quando eu recebi a ligação, que eu vi o perfil e não identifiquei, eu fiz perguntas, né? Quem é você, tal? Como é que você soube como é que você teve acesso ao meu telefone? Porque várias igrejas que viu meus vídeos, eles querem que vim gravar, e eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Porque vai falar da placa da igreja. Eu sou da igreja tal, porque a igreja minha aí já começa a atacar outras igrejas. E se você começa a falar da outra organização, você vai esquecer de falar das coisas maravilhosas que a igreja
Jesus Cristo tem para apresentar. Então você não tem que estar preocupado com as outras placas de igreja. E a primeira coisa também, quando você chegar numa casa, não falar de que ela está numa religião errada, porque se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. A primeira coisa que eles fazem era que uma vez, e só foi uma vez, eu falei, vocês me desculpam, nunca mais vocês batem palma no meu portão, que eu não vou receber vocês. Porque já falavam, primeira coisa, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Já te condenando, sem ter intimidade, sem conhecer minha vida, sem saber nada de mim, que eu já estou condenado e vou para o inferno. Pois é, né? O Salvador Jesus Cristo ele nunca faria isso, né? Nas Escrituras a gente vê que ele só faz convites sempre, né? Você te convida, Vinde todo a mim, dia. né? Vinde ver, vinde fazer, né? Entendeu? Então, realmente, esse é o nosso propósito, convidar as pessoas. Tá, então Verdade. eu tenho o prazer de te receber. Muito obrigado. Por você ser jovem e ter aderido, dar continuidade nas raízes dos teus avós e dos teus pais. Porque muitos caem no mundo. Acham que o pai é quadrado, que o pai é careta, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Né? E eu não tive isso, essa educação que você teve. Esse amor, esse carinho que você teve, eu não tive. Eu já contei a minha história para vocês. E a sociedade sabe, porque eu tenho um vídeo que eu falo da minha vida todinha. E está lá no Google, minha vida toda. Não tem nada que esconder, entendeu? Então, eu só quero te desejar boa sorte. Se a gente não se vê ainda, talvez você ainda vai ter outra oportunidade de voltar aqui, almoçar. Talvez ele não. Mas vocês vão ficar registrados na minha memória. Tá? Eu tenho 71 anos, mas eu tenho a memória de um garoto igual a vocês, assim. Novinho, rapaz, então. Porque todo mundo em Quatro Barras, Campina Grande, Piraquara, na Assembleia, no Palácio, fala, senhor Abreu, como é que o senhor tem uma memória tão fotográfica, como é que o senhor grava as coisas? É porque quando você está falando comigo, eu estou olhando nos teus olhos, eu estou lendo o que você está falando. Eu não fico com a cabeça baixa, não, estou fazendo uma leitura. Se você estiver mentindo para mim, eu vou saber que você está mentindo para mim. Você está falando a verdade, eu vou sentir na minha alma que você está falando a verdade. Isso mesmo, né? Por isso que eu questiono. Quantas vezes eu questionei vocês? Muitas vezes. Né? Então, agora eu gostaria, você tem mais alguma coisa para falar? Tudo ok até agora. Gostaria de ouvir agora o Pavê. Perfeito. Então, meu nome é Elder Pavês, né? Eu sou do Chile. Eu estou aqui no Brasil faz um ano Isso, e olha pouquinho para a já. câmera e fala. Um ano e pouquinho já e está indo bem como missionário. Eu conheci a igreja desde o berço, né? Eu nasci na igreja. E meus pais, eles conheceram a igreja quando minha mãe ela tinha uns 20 e poucos anos. Meu pai, quando ele era criança, ele tinha uns 9 anos. Daí meu pai entrou na igreja, cresceu, se afastou da igreja. E minha mãe conheceu as missionárias, porque assim como tem missionários, também tem missionários. E ela conheceu as missionárias, se envolveu com elas, conheceu a igreja. E daí ela levou isso para o meu pai. Meu pai, como ele já conhecia a igreja, mas não estava na igreja, estava afastado, né? Ele falou, que bênção, então bora voltar para a igreja e bora continuar nesse caminho aqui muito bom, né? Daí eles se juntaram, se casaram, entraram na igreja e aí que começou o caminho deles, né? Daí, Quantos anos eles são casados? hoje eles têm 45, uns 21 anos de casados. Quantos irmãos vocês são? Somos em 3, entre 2 irmãs. Todos são. Todos anos na igreja. Você é o primeiro elder ou já Eu teve sou, outros anos? o primeiro. Primeiro. Eu tenho 2 irmãs. É. Uma tem 22 e a outra tem Não fizeram missão. 13, não. Não quis fazer missão. Mas eu sou o primeiro missionário da família. Na verdade, como ele falou, né? Eu cresci no evangelho, meus pais falavam que era bom e eu acreditava, não, é bom, perfeito. Mas aí quando eu fui crescendo, né, fui me perguntando também, me questionando, né? Será que realmente isso aqui é verdade? E é um processo que todo mundo passa, porque é assim que você desenvolve a fé, né? É assim que você consegue aumentar seu testemunho de que realmente isso é verdade.
E eu lembro muito bem que não foi uma resposta que foi assim, mas foi simplesmente fazer as coisas por obediência, sabe? Eu fazia uma oração, perguntar para Deus, é verdade? E nunca senti que ele me respondeu assim, uma vez. Você não foi forçado a nada, Não, tudo que eu fazia ela porque eu consultava a Deus. Uhum. E eu sempre recebi aquela resposta de que simplesmente faz e vai ver que realmente é verdade. E fazendo as coisas, você consegue olhar com a visão que Deus ele tem. E você consegue enxergar as coisas como você nunca enxergava antes. E aí que eu soube que realmente era verdade, né? Que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é verdade. Mas você teve aquela infância de criança também. Teve, né? Teve. Tipo, O Benjamin também. Também. mesma coisa. Eu sempre cresci vendo, né? Vendo aquele exemplo que meus pais deixavam pra mim. Mas aí quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, eu ia pra igreja sozinho porque meus pais às vezes não iam. E aí que eu conversava com Deus, né? Porque eu sabia que era verdade, eu sentia no meu coração e aquela certeza foi aumentando cada vez mais. Até que aquela certeza não foi mais fé, mas foi uma verdade que eu soube. E qual foi a alegria dos seus pais quando você falou que ia se batizar? Bom, meu batismo é com 8 anos, então eles ficaram muito felizes. Muito feliz. Aham. E a sua, Benjamin? Também, quando tinha 8 anos, eu decidi me batizar. E meus pais super me apoiaram. Com 8 anos. Com 8 anos também. Aprendemos que a partir dos 8 anos de idade... Você deixou todos os costumes do mundo para tomar uma decisão para servir a Jesus Cristo e a Deus. Uhum. O Por Pai e o ver, Filho. por ver o exemplo da minha família, né, pra mim já foi algo um Foi um pouco exemplo. mais simples, né? Mas Mais fácil. não precisaram puxar você pela Não, mão. não, eles sempre me ensinaram, né? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso Continua, irmão. Isso principal. Mas bom, essa é a minha vida, né? Assim foi que eu obtive meu testemunho e a certeza de que realmente é verdade. É uma coisa, não é que é assim de uma vez, mas acontece com várias coisas que vão acontecendo na vida que vão testando sua fé. A fé vai se fortalecendo cada vez mais com os desafios, com as dúvidas. E, na verdade, uma coisa que me ajudou muito também, porque também tive dúvidas, mas foi duvidar das minhas dúvidas antes do que duvidar da minha fé. Isso que me ajudou bastante, porque se eu duvido da minha fé, a fé não vai ficar ali, não vai aumentar. E a fé vai se apagando, porque a dúvida, nas escrituras fala, né, que a dúvida ela apaga a fé, não fortalece a fé. A dúvida não é de Deus. Deus não Não é. deixa você com dúvida. Uhum. Ele tira as suas dúvidas. É. Para os jovens que vocês estão visitando, que vocês estão semeando essa semente para chegar até um pinheiro desse daqui, lá no topo, Uhum. o que você fala para eles? Eu falo que o mais importante é a fé em Jesus Cristo. Que tudo que nós fazemos é por Jesus Cristo. Porque todos nós que somos filhos de Deus, que estamos aqui nessa terra, temos potencial, né? E uma capacidade de realmente ser como eles. De nós ter o conhecimento, de nós exercer aquela fé que nós temos, né? E sem Jesus Cristo, nada disso é possível. Então, quando nós ensinamos as pessoas, nós mostramos para eles o Evangelho, mostramos que a solução não é nem a igreja, não é nem as pessoas que pregam em si, mas é Jesus Cristo. A igreja, as escrituras, a oração são meios pelos quais a gente pode se aproximar dele. Mas o foco principal é Jesus Cristo. Ele quem salva a gente, Ele quem nutre a gente. Então tudo que nós fazemos tem que levar até Jesus Cristo para você fortalecer sua fé. Viu, Diego? Quando eu falo assim por parábola, usei o pinheiro, o que eles fazem? Eles abrem um buraco, ele pega o adubo, ele pega a semente e ele planta ali. Depois eles vão embora, vão para outro lugar. Vêm outros e vai ali arregar aquela planta. Quando eu falo arregar, acompanhar o crescimento daquele membro até se tornar elder, entendeu? E andar com as suas próprias pernas. A igreja, ela tem essa diferença. Ela não abandona. Aqueles que são abandonados é porque
querem ser abandonados, não querem aceitar, e não é por força nem por violência que você vai conseguir trazer ninguém para dentro da igreja. Não é porque eu gosto dele, porque eu gosto dele. E aqui tem um fator que eu gosto de falar muito, que é a sister. Eu tenho uma grande admiração pela sister, porque elas são mulheres. As mulheres, elas têm muitas vaidades, elas são jovens, e elas deixam tudo para trás, pai, mãe, irmã, como eles são elder, e vai fazer missão. E eu, e minha esposa e minha filha, nós abraçávamos essa sister em casa. Vinha os 4, vinha os 2 elders e vinha as 2 sisters. E a gente combinava, né, para fazer um almoço com todos em casa. Então era assim, era muito... A minha filha falava com a sister e eu falava com os elders. Então assim, era muito bacana. A gente tinha essa intimidade e eu tinha essa credibilidade em São Paulo de fazer isso. Porque eu me tornei um mestre familiar. De visitar pai com problema de álcool, de droga, com filho dependente químico. A igreja me deu essa missão. Aí eu tinha uma folha que ele dava os nomes das pessoas e eu ia lá visitar e fazia um relatório. Ó, eu visitei o irmão tal lá está com um problema assim, tal. E depois levava para a igreja. Daí para frente era responsabilidade, mas eu tinha uma meta. E eu tinha que cumprir aquela meta no mês. Eu e minha mulher. E sempre eu levava 2 filhas ou um filho meu, porque eles eram da igreja também, para mostrar que era um exemplo de família. E nós éramos um exemplo. Agora, eu falei para você, chegou um tempo que cada um cresceu, casou e escolheu o seu caminho. Mas eu não posso obrigar eles a seguir o mesmo caminho que eu, entendeu? Falar, ó, vocês fiquem em paz, faz aquilo que vocês acham, entendeu? Já foram para quadrangular, já foram para assembleia, já foram para outra, mas não ficam. Não ficam, porque eles querem liberdade. E as igrejas querem tirar a liberdade deles. E a juventude, quando você quer tirar a liberdade dele, o livre-arbítrio dele, e você quer impor uma doutrina, um ensinamento da Bíblia, eles... é difícil ficar. Tem que ter muita fé, como ele falou. Entendeu? Eu fiquei afastado da organização, mas da palavra de Deus e de Jesus, que morreu lá na cruz pelo nosso pecado, entendeu? Eu nunca me afastei, porque eu tenho testemunha, tá? Eu vou até falar, eu levei tiro, um tiro aqui, saiu aqui. Eu tive acidente de moto, fiquei 15 dias em coma em Manaus. Eu poderia ter ido embora, estava namorando com a minha esposa, podia ter ido embora e não sabia. 15 dias sem falar, só alimentando por líquido, entendeu? E ela brigou com os pais e ficou do meu lado os 15 dias que eu fiquei em coma. Então, eu e ela, nós temos um elo. Não usa aliança não, nem eu nem ela. Mas nós temos um elo. Entendeu? Ela nunca aceitou que os pais falassem não. Ela falou, eu quero ele para ser meu marido. Então, e eu casei para viver com ele até a eternidade. Agora, nós não passamos ainda pelo tempo ainda, para a eternidade como casal, mas está trabalhando a cabeça dela, entendeu? Que ela tem dúvida, eu não tenho.
Eu sou mais fácil, mas ela ainda tem. Ela tem porque, assim, por causa dos filhos, que foram para segmentos diferentes e começaram a fazer algumas críticas. E ela, como mãe, que abraça, que bota debaixo, como a galinha bota seus pintinhos, ela não quer. Aí agora, essa semana, ela tomou uma decisão. Ela falou para a filha, ela é enfermeira. Ela falou, olha, vocês já casaram, vocês têm seus filhos, têm sua casa, seu marido, eu tenho que cuidar da minha salvação, da minha alma, junto com meu marido. E seguir o caminho que meu marido está mostrando para mim, que é o certo. Porque antes de vocês virem aqui, quando eu fiz a gravação, eu falei para ela. Ela não quis ir. Eu levei os dois que foi comigo, que você viu no vídeo, ela não quis ir. Por quê? Porque ela estava com medo de ter retratação do filho. Mãe, a gente está indo em tal igreja, e a gente convida a senhora não vai. Então, assim, cada um tem que escolher um caminho que Deus mostra para você. E Deus mostra o caminho correto. Ele não vai mostrar um atalho para você. O caminho é reto aqui, por que você vai passar por aqui? Você vai quebrar a cara. Porque eu nunca vi quem pegou o atalho e chegasse do outro lado do mar, atravessasse. Entendeu? Então, eu aprendi com a vida. E também aprendi com os bons líderes religiosos que eu conheci na Igreja de Jesus Cristo. O bispo da ala da Vila Maria é daqui do Paraná. O bispo Terno. O outro é da cidade de Dutra mesmo, lá de São Paulo. O daqui era capitão da Polícia Militar. Depois aí veio outros e outros, depois veio o Júlio, foi o último que eu tive contato. Esse agora eu não falei com ele. Ele não veio ali falar comigo, também não fui procurar ele. Foi até uma falha de comunicação. Acho que estava na correria, né? Ali na correria, que ele tinha ido já para a ala. Entendeu? E nós chegamos um pouquinho em cima da hora. Entendeu? Então, assim, agora, quando eles falaram para mim assim, eu vou levar um irmão que a gente está trabalhando com ele. Eu falei, pode trazer, porque a única coisa que eu posso fazer com você é te apresentar, você como Diego, que você mora no Jardim Paulista, mas você falar ainda na igreja, eu seria muito imaturo, porque tudo que eles falam, eles são membros, são batizados e é responsabilidade deles. Entendeu? Agora, eu falei para você, ouça o que eles estão te ensinando, porque não é palavra deles, não é coisa ensaiada, preparada, que eles foram para um laboratório, para uma oficina e falaram, vocês vão para a rua e vão... Não. Está aqui. E está aqui. Entendeu? Eu chequei isso. Eu conheço aqui, de Gênesis e Apocalipse, sou brevista. Poucos brevistas tem. Nem muitos bispos que ficaram na igreja tanto tempo. Só que eu não discuto Bíblia Sagrada, religião, com ninguém. É igual time de futebol. Se eu falar que eu sou palmeirense, eu sou santista, você é corintiano, a gente vai começar a entrar em choque. Aí, se eu falar, eu sou da igreja tal, vou falar com outro de outra igreja, ele já vai falar que a igreja dele lá é... Então, qual é a igreja verdadeira? Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E Deus não habita em templo imundo.
Você tem que estar limpo, purificado, santificado, para você herdar a salvação e vida eterna. A igreja de Jesus Cristo é apenas um lugar onde você vai congregar. Você vai se reunir e, como aquelas lâmpadas que estão acesas ali, ó, vai acender várias lâmpadas, porque são várias pessoas que estão ali buscando Deus e você está recebendo isso daí. Agora vai ali e apaga aquelas luzes para você ver. Apaga. O que vai acontecer? Apaga tudo, né? Apaga tudo, você vai ficar no escuro, perdido. Qual é o caminho? Por onde eu vou sair? Por onde é a porta? E só há uma porta. E ela não é larga, não. A porta é estreita, você tem que passar ali. Eu falei isso com conhecimento. Tá? Agora, o ensinamento você vai receber deles. Deles, dos outros que vinham. E procurar sozinho também, né? É. Temos que buscar. E não é ser curioso, não, tá? Essa palavra curioso é assim, fala, Senhor, me prepare para mim conhecer a verdade. Eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade e não a vontade dos homens. Entendeu? Porque os líderes religiosos, eles querem que você faça a vontade deles. Se você não fizer, você é um número. Você vai sentar lá no último banco lá. E eu já vi esse filme. E eu nunca aceitei. E olha que eu conheço igrejas. Esse pastor Silas Malafaia, conheço ele. Conheço, assim, tá? Mas quando eu, uma vez lá em São Paulo, que ele foi lá na Assembleia de Deus São Paulo, do Ministério Macalon, e eu questionei ele, porque ele é rico, ele tem biblioteca, ele tem editora, ele fez da igreja comércio, ele vende, ele é um empreendedor. Então a igreja foi um chamariz. Eu falei isso na cara dele. Esse Eli Soriano lá da Filipina, falei, por que o senhor não está lá na Filipina, como líder religioso pregando lá na Filipina? Ele falou para mim, porque lá eu não fui aceito. Por que ele não foi aceito? Aí você vai fazer uma análise, conhecer a história da igreja, você sabe porque o cara não foi aceito. E ele teve que fugir de lá da Filipina e vir para o Brasil. E quando ele chega no Brasil, ele começa a falar das outras organizações que são seita. Só a dele que é a verdadeira. Então, a Igreja de Jesus Cristo não é verdadeira. E olha que eu fiz vários congressos com eles, para me conhecer. Quando eu descobri o que era, eles não recebem dízimo. Mas as ofertas lançadas, não sei, talvez você não saiba, tem umas ofertas que eles fazem lá, que você tem que doar. Então você vai doar o que você puder. Então essas ofertas, muitas vezes, ela é maior do que os 10% do dízimo, que você tem que, algumas religiões aí, que você tem que dar. Então eles ganham muito dinheiro com oferta, porque é uma igreja rica, rica mesmo. E ela tem uma grande despesa, entendeu? Só que se eu tiver que ir para Florianópolis fazer uma palestra, eu tenho que pagar minha passagem do ônibus que eles alugam. Se eu tiver que almoçar lá no hotel, eu tenho que pagar meu almoço. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um número ali para mostrar que a igreja tem vários membros. Mas eu estou bancando todas as minhas despesas. A igreja não faz nada de graça. Ela não vai lá contratar um ônibus, pagar com...
com as ofertas, com os dízimos, não. Ela já contrata falando, a passagem custa tanto, o irmão quer ir? Aí não quer, não vai. Mas as escolhas somos nossas. Entendeu? E eu, de ontem para cá, a minha mulher teve uma grande mudança até de saúde. Como eles ligam e falam, Nete tomou remédio, tá. Ontem mesmo ela foi para Curitiba fazer consulta e eu monitoro ela pelo celular. Eu sei onde ela está. Tá. Então assim, aí eu faço isso de propósito. Só que meu filho estava em Curitiba fazendo Uber com o meu carro e eu falava para ele. E ela ligou para ele uma hora também. Então assim, ela está tendo uma mudança espontânea, sem forçar, porque se forçar, não vem. Aí ela tomou a liberdade ali, olhou para mim, né, irmão, e falou, o que você acha? E eu tenho que dar força para ela. E eles vieram para ajudar. Agora você fala, como que eles caíram aqui de paraquedas, caíram do caminhão, eu não sei, porque eu não convidei. Foi Deus. Né? Então, assim, eu aceitei, e esse aceite, ele foi tendo mudanças na cabeça dela. Entendeu? Mas vocês estão no caminho certo. E eu desejo que vocês terminem a missão aqui no estado do Paraná e que vocês regressem aos lares de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando chegar lá é dobrar os seus joelhos e agradecer por ter concluído parte da missão, porque não termina aí. A vida toda é uma missão. A vida toda. E dê um abraço e um beijo na sua mãe, no seu pai e na sua família. Obrigado por vocês terem me colocado no mundo e eu ter conhecido que o evangelho que eu estou pregando da igreja realmente, Pai, é verdadeiro. Então é assim, e eu já conversei com outros elders que eles chegam lá e o que eles vão fazer? Vão procurar os amigos. E quem são os amigos? São seus pais, são sua família, que estão tanto tempo longe de vocês com saudade. Aí ele teve uma menininha lá, que ele gostou, e ele não pode namorar, que está na missão. A primeira coisa, ele vai procurar essa menina. Só ali, eu falei isso espiritualmente, só quando ele já faz isso, ele já quebrou um elo entre Deus e a família. Porque é Deus, depois a família. Depois vai procurar essa paixão que ele deixou lá, de criança, antes da missão. Porque nem por carta vocês podem namorar. Depende. Tem missionários que já namoravam antes da missão e você não é obrigado a terminar. De acordo com a sua decisão mesmo. Porque na minha época lá não podia, nem por carta. Porque você não consegue. Tem que saber dividir as coisas, né? Você não consegue. Meus pais, quando saíram pra missão, meu pai já era noivo com a minha irmã. Já era, né? Já era noivo, né? Já era noivo. Então já foi encaminhado. Porque a gente conversava que a rotatividade de missionário era muito grande, e nós recebemos muito. Aí eles falaram, não, a gente deixou um namorado, principalmente a sister, né? Eu tô com saudade, mas a gente não pode nem escrever carta. Se o bispo, o presidente souber, e era assim. Porque é que tira o foco, né? O foco. Tira. Entendeu? É um desafio que você está fazendo. É um desafio. É um desafio. E olha que desafio
Não é fácil, É verdade. entendeu? Aí você vai estar lá orando e vai estar pensando na namorada. Você vai Aí dá fazer uma certo, né? visita na casa do irmão Abreu, está sentado ali na mesa, está pensando na a hora que você chegar lá e encontrar com a namorada. Aí não dá, né? Aí Só você confia. fica contando os dias para terminar a missão, para você encontrar com a namorada. Sendo que a primeira namorada e o namorado que você tem que encontrar é teus pais. Isso mesmo. Entendeu? Eu falava isso para os outros, o que eu estou falando para vocês. Não é coisa que eu. Aí eles falaram, irmão Abreu, ninguém fala isso para nós. Eu falo, se eu não tiver intimidade com vocês e vocês comigo, de tirar alguma coisa de mim, coisa que vocês forçaram ali para tirar da Dona Nete, que nem para mim ela abria, e vocês conseguiram tirar alguma coisa dela, mas ainda tem, Nós não, foi Deus. né? Não, mas assim, eu falo assim, nem eu, Uhum. porque ela tem muito trauma. Tem a palavra karma, mas essa palavra karma não é no meio espiritual, entre Deus e o homem, não é uma coisa boa. Porque ela, quando eu conheci ela, ela sofreu muito. Uhum. Então, eu tirei ela da casa dela. Uhum. Eu cheguei na hora certa. Entendeu? E quando eu cheguei em Manaus, eu tive umas 8, 9, 10 namoradas. É, Bastante. eu tinha moto, jovem, bem empregado, ganhando bem, morando em república. Então eu saía para os colégios e encostava a moto ali e arrumava namorado. E onde eu encontrei Dona Nete? Na empresa onde eu trabalhava. Ela trabalhava num turno e eu trabalhava no outro turno, que eu era supervisor geral. Uhum. E eu vi aquela menina lá, entendeu? Fui conversar com ela e ali a gente se conheceu. Foi assim. Não foi uma coisa A procura, né? que eu estava capturando e nenhuma dessas capturas se tornou minha noiva ou namorada. E nós não. Entendeu? Então as coisas são assim. É tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Verdade. Entendeu? Então eu agradeço a visita de vocês aqui. Eu não sei se na live é permitido, porque lá na aula foi feita uma oração. Se é permitido vocês fazerem uma oração para que os nossos cidadãos, Quatro Barrenses, Campina Grande, Piraquara, região metropolitana, do estado do Paraná e da federação, aceite essa oração da parte de vocês. Podemos deixar uma oração? Então faça. Então, tá bom, professor? Então, com licença, tá bom? Nosso querido Pai Celestial, muito obrigado por estar aqui, nesse momento, conversando um pouco mais sobre o seu Evangelho. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar sobre teu Filho Jesus Cristo. Abençoe todas as pessoas que possam assistir e sentir em seu coração o desejo de procurar e saber mais sobre o teu Filho Jesus Cristo e se aproximar mais dele. Obrigado por essa oportunidade também de estar te servindo. Graças te damos, Senhor, para que todas as pessoas possam ter saúde, proteção, possam ser livradas das coisas que possam estar afligindo elas, que elas possam sentir mais alívio ao abrir seu coração, se ajoelharem e perguntarem a Ti, e que o Senhor possa mostrar a elas os caminhos que elas podem encontrar paz, alegria e felicidade na vida delas. Obrigado por estar nesse momento, ter saúde, por ter uma família e, principal de tudo, por ser teus servos. Deixando essa oração e essas bênçãos sobre todas as pessoas que estão te procurando, possam ter suas respostas atendidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quer falar mais uma coisa, irmão? Por mim tá tudo certo. Só se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a igreja, pode procurar a gente que a gente vai ajudar bastante. Tá Então, bom. Agora eu quero aproveitar que vocês vão ficar aqui.
vocês vão almoçar com a gente, Opa. tá? A gente tem esse costume desde quando eu conheci a igreja, de convidar os elders, Cícero, para almoçar com a gente. Isso a gente fazia todo mês, entendeu? Porque a gente tinha condições de fazer, entendeu? E a gente continua fazendo quando a gente é procurado, entendeu? O irmão Júlio várias vezes me convidava e eu via que era um convite de sentimento, de alma, não de amigo, nem de colega, e nem como gerente do banco, ao qual eu era cliente, mas ele me via, ele já falava, irmão, você está perdendo tempo, irmão. Irmão, você não sabe, amanhã. Ele falava. Aí eu falava, tá bom, irmão, tudo no tempo de Deus. Mas assim, tá? A gente está aberto aí ao diálogo. Eu tenho um propósito, junto com a minha esposa, um sonho, de vender essa propriedade ou de fazer uma permuta. Permuta é uma troca por um motorhome, van ou sprint e viajar. Mas essa viagem não é para fazer turismo, não. É fazer evangelização. Mas para isso eu quero estar numa organização para que eu responda a essa organização o que eu estou fazendo. Entendeu? Isso está na mobiliária para vender, a casa de trás está alugada. Agora eu vou alugar essa parte de cima aqui todinha e aquela de baixo eu vou alugar com toda a mobília. Toda. Só vou tirar a televisão, micro-ondas, computador, meu material de gravação vou levar. Uhum. Se eu até lá não conseguir uma sprint e uma van para fazer uma permuta, eu vou no meu carro mesmo, eu tenho um Celta novo, tá? E nós vamos cair na estrada aí, eu e ela. Entendeu? E alugar Seja com o que móveis e Deus tudo. E vai dar certo. Não, está na mão de Deus. Aqui já tem um médico interessado em São Paulo. Eu só quero que ele, no final do mês, talvez ele vá aparecer com a esposa, que ela não conhece ainda. Ela quer que faça uma sala e uma cozinha passa-prato, igual lá embaixo. Do jeito que está lá embaixo, quer que faz aqui em cima. Então eu vou fazer ali, mas eles vão ter que me dar 2 meses adiantado para mim fazer investimento. Aí eu faço o investimento, depois eles desistem. E não era o meu projeto. Que eu vou alterar o projeto da planta da casa. Entendeu? Então ali era um salão para fazer aniversário da família e tal. Agora eu vou transformar numa sala e numa cozinha. Entendeu? Então está na mão de Deus. Vai dar certo. E Deus vai. Vai Eu quero agradecer aqui aos nossos cidadãos, principalmente dessa cidade 4 Barras, Paraná, que me abraçou quando eu cheguei aqui em 1992, e também as nossas cidades vizinhas, Piraquara, onde moram minhas filhas, e Campina Grande do Sul, onde foi a primeira empresa que eu montei ali, que era um restaurante e uma transportadora, perto da ala ali, a transportadora. E também a todos paranaenses e todos os brasileiros
que nós estamos atravessando uma fase oculta que nós como homem não conseguimos enxergar, mas Deus é tudo que vê, é um Deus justo, Ele é justiça, Ele é advogado e Ele é juiz. E eu entrego todas as diversidades na mão dele. Que justiça seja feita. E que as pessoas que servem a Deus não sejam perseguidas. Porque na palavra de Deus diz que no final do tempo as igrejas, o evangelho de Cristo seriam perseguidos. E nós já estamos vendo esse tempo. Querendo tirar a liberdade de expressão, livre-arbítrio das pessoas pregar o evangelho. Mas Deus não vai deixar isso acontecer. Um abraço do Abreu da Câmara da Cidadania. Foi um prazer. Diego, Um prazer. pavê. Obrigado. Esse pavê ele é recheado, não? Deve ser. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.